todo esse conjunto econômico e me interessa saber se o atendimento da população está sendo feito. Esse é o elemento, é o norte básico que nós colocamos. Eu vou tentar alguma coisa rapidamente, meu tempo acho que é de 7 minutos, se não me engano. Dizer alguma coisa sobre as questões propriamente ditas. Eu acho que muita coisa eu já disse que está aqui. Enfim, velocidade de decisão, eu vou começar pelo item 3, os outros são mais genéricos. Promover velocidade de decisão e efetiva concretização de políticas junto à máquina burocrática. É preciso uma reforma profunda da máquina administrativa. Existe uma enorme dualidade de funções, conflitos de funções, empresas e estruturas realizando as mesmas coisas. Há possibilidade de se diminuir enormemente a máquina estatal sem diminuir as suas funções, sem afetar inclusive suas funções. Afetar suas funções é até uma segunda discussão. Mas mesmo na estrutura atual, para realizar as funções que a máquina tem que realizar, você tem condições de mudar radicalmente. Nós temos uma pequena experiência em São Paulo, feita exatamente na reforma administrativa, que em comparação à área federal é uma máquina maravilhosa. É péssima, hein? É péssima. Mas em comparação à máquina federal, ela é maravilhosa. E ela tinha e tem ainda um monte de funções que são duplicadas em várias autarquias, empresas, fundações. Então é possível simplificar a estrutura governamental, eliminando tudo isso. E é preciso modernizar essa estrutura. Sem informatizar toda essa estrutura, não é possível. Nós acabamos em São Paulo de estabelecer o modelo estadual de informática, criando uma série de redes por função, redes lógicas funcionais, que vão se interligar. Isso é necessário internamente para o gerenciamento do sistema estatal, porque eu digo sempre o seguinte: presidente da República não preside, governador não governa e prefeito não prefeita, se essa expressão está certa. Não faz mesmo, não governa, não tem como governar na realidade de hoje. Uma ordem decidida, uma decisão política de cima não chega, não se concretiza. Então é preciso você reformular essa estrutura, você precisa informatizar essa estrutura. Você precisa dar condições de até as informações gerenciais chegarem. Um governador do estado não sabe absolutamente quanto custa para ele um quilowatt-hora que ele está vendendo por X cruzados. Ele não sabe se ele está vendendo aquilo, se aquele preço de venda do quilowatt ou do metro cúbico de água é compatível com o seu custo ou não é. E se ele vai ter recursos de investimentos para poder produzir mais água e produzir mais energia elétrica. Ele não sabe disso. Ninguém sabe disso. Aliás, eu acho que os dirigentes das próprias empresas estatais também não sabem disso. Então, é preciso modernizar essa máquina, informatizar essa máquina. A gestão do futuro governo a nível da equipe ministerial, eu acho que se nós tivermos claramente aqueles objetivos que eu disse antes, definidos aqueles objetivos, nós podemos concentrar os esforços. Nós vamos concentrar os esforços. As áreas privativas são privativas, ninguém mais pode fazer. As áreas essenciais, fundamentais, educação, saúde, segurança, têm que ser feitas, porque é uma necessidade, uma demanda da população. E o planejamento global. Se nós tivermos claro quais são os objetivos, nós vamos também ter condições de agir de uma forma bem orientada. É preciso também procurar descentralizar. No aspecto da gestão é preciso descentralizar. Não é possível o governo federal, não tem razão para o governo federal distribuir dinheiro para merenda escolar. Esse dinheiro que vem de baixo chega até em cima e desce depois até embaixo de novo. Lá embaixo, para dar para merenda escolar. Metade pelo menos desse dinheiro se perde no trâmite burocrático, no andamento, fora evidentemente corrupção, comissões, não estou nem levando em conta isso. A própria burocracia já faz isso. Nós temos uma montanha de instrumentos de governo federal para fazer atendimento de merenda escolar, distribuição de leite, tem tudo isso. Esse é um sistema que só ajuda apadrinhamentos, fisiologismo, cartorialismo, tudo isso.
Então, a descentralização, inclusive a nível estadual. O que pode ser feito a nível estadual deve ser feito a nível estadual. Claro, grandes rodovias pode ser feito a nível federal, algumas delas a nível estadual. Pequenas rodovias podem ser feitas a nível municipal. Estradas vicinais podem ser feitas pelo município. Vão ser melhor feitas. O município vai trazer os interesses econômicos que estão em torno daquela rodovia para participar daquela rodovia. E não vai ficar só como benesse do Estado, como é hoje. Nós temos uma condição de trazer, inclusive, os grandes interesses, os interesses econômicos que existem para estradas, para a produção de energia elétrica, para a produção até de água, de conjuntos habitacionais. Por que o Estado tem que fazer um conjunto habitacional e os interesses privados de uma usina, por exemplo, não podem participar também no sentido de dar recursos para fazer aquele conjunto habitacional? Os critérios de escolha dos principais executivos do governo, se haverá loteamento político. Se loteamento político significa esta área é tua e você manda nela, isso não pode haver. Não pode haver de forma nenhuma. Se você disser que o critério é político na escolha dos dirigentes, é político. Político no sentido do P maiúsculo aqui. É político porque quem vai aplicar lá, nas empresas e nos ministérios, terminando, são evidentemente as figuras políticas, a representação política daquele que foi eleito. Isso é democrático. A população elegeu um governante, o governante escolhe os seus quadros dirigentes para realizar esta política que eu estou dizendo aqui, se ele for eleito. Agora, isso se deve restringir ao nível primeiro. Estamos com o tempo esgotado. Muito obrigado. Só deixa eu terminar a frase. Pois não, tenha bondade. Ao nível, isso deve apenas se restringir ao nível primeiro da direção. Até aí sim, ministros, dirigentes estatais e os seus gabinetes. A partir daí, eu acho que deve ser uma estrutura permanente do governo, do Estado. Porque sai governo, entra governo, essa estrutura permanente tem que permanecer. Obrigado. Muito obrigado. Peço aos participantes que, tanto na avaliação que tem em mãos, como nas perguntas também, nos concentremos nas questões, indagações que estão aqui na parede, a fim de que tenhamos objetividade com relação àquilo que pretendemos extrair de informações dos candidatos. Dando prosseguimento, eu peço ao professor Luiz Rogério Scaglione, indicado pelo candidato Guilherme Afif Domingos, que ocupe a tribuna. Não contaremos, evidentemente, o tempo de autoapresentação. Meus amigos, bom dia. Parabenizar em primeiro ao Amparo por esta realização. A apresentação pessoal vai ser bastante sucinta. Eu sou originário da mesma escola que o secretário Alberto Goldman, somos engenheiros civis pela Escola Politécnica e economista pela Universidade de São Paulo. E aqui pela GV eu sou pós-graduado em Economia e professor da Universidade Mackenzie, da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP. Tempo a partir de agora. Bem, em primeiro lugar falaremos um pouco a respeito do programa do candidato Guilherme Afif Domingos. O programa do deputado, inclusive depois a permissão aqui da AMPAR, gostaria de mandar a todos vocês aqui o programa do deputado Afif Domingos, Projeto Liberal, Plataforma Liberal. Este é o programa que ele formulou por ocasião da sua indicação como postulante à presidência da República. É a Plataforma Liberal, onde contém os principais pontos da sua gestão, que ele pretende implantar caso eleito. Muito bem. Dentro deste programa, eu queria destacar, em primeiro lugar, um item que inclusive foi comentado aqui, da privatização geral. Antes de falar um pouco desta privatização geral, que também o deputado Afif e o Partido Liberal sabe que esta privatização não pode, a curto prazo, ser tão geral assim, senão estaria implicando, a curto prazo, de nós estarmos desperdiçando recursos públicos, na medida em que privatizar estatais, como disse o Alberto Goldman, como a Petrobras, não é uma tarefa simples, logo irrealizável a curto prazo. Nós vivemos hoje no Brasil uma realidade social bastante perversa. Apesar de sermos a 8ª economia do mundo, em termos de dados econômicos, nós somos a 65ª em termos de qualidade de vida.
Esta situação social bastante perversa é fruto de um crescimento econômico desordenado. Crescimento este que, feito tão desordenadamente, gerou uma profunda dívida social. São dados aqui do nosso programa, formulados pela equipe de governo do deputado Afif Domingos. Nós temos cerca de 80 milhões de brasileiros na pobreza absoluta. 2/3 dos nossos trabalhadores recebem apenas até 2 salários mínimos. Os 10% da população, os 10% mais ricos, detêm exatamente 50% da renda. Os 10% mais pobres detêm apenas 1% da renda. Tá certo? O volume de empregos necessários para que nós assegurássemos uma situação de pleno emprego anual na economia brasileira seria necessária a geração de 2 milhões de empregos por ano. Nós temos então, portanto, 12 milhões de desempregados, fora aqueles que estão subempregados. Outro dado bastante triste para o brasileiro é que nós contamos com 33 milhões de analfabetos. Muito bem, veja, portanto, que a situação social, ela é extremamente perversa. É uma situação que não condiz com alguns dos dados econômicos que costumam ser apresentados a respeito da economia brasileira. Quanto à nossa realidade econômica, sem dúvida alguma, um ponto que precisa ser equacionado e rápido é o efetivo papel do governo na economia brasileira. Hoje o governo é um gigante dentro da economia brasileira. Responde ele por cerca de 70% da atividade da economia. Ora, evidentemente, isso é uma parcela muito grande. Nós, do Partido Liberal, na medida que defendemos a economia de mercado, não podemos concordar com uma participação deste porte do governo. O governo tem 180 estatais, que representam um patrimônio total de 120 bilhões de dólares. Um patrimônio líquido da ordem de 40 bilhões de dólares. E estas estatais estão concentradas nas áreas de telecomunicações e energia. Só para citar um exemplo aqui, no caso do aço, que está sendo muito comentado, só no setor do aço, nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional, a Aço Minas, a Uzi Minas, a Cosipa, a Uzipa, Cofab, entre outras. São muitas estatais para o mesmo setor. Ora, este é fruto do quê? Fruto de um desenvolvimento que, muitas vezes, o Estado teve que socorrer empresa privada que estava para falir. Nós temos aqui, dentro do capitalismo brasileiro, um capitalista muito particular, aquele capitalista que ele só tem a lista, porque o capital ele vai buscar nos fundos públicos. Então, quando a sua empresa está à beira da falência, o que ele faz? Ele vai recorrer aos cofres do BNDES, ele vai recorrer aos bancos privados, ele pede anistia, ele pede perdão das suas dívidas. Muito bem, essa é uma situação que não pode permanecer. Qual é a consequência dela? Muitas das empresas que nós criamos, sem dúvida alguma, elas tiveram uma participação extremamente importante no desenvolvimento econômico brasileiro. Ora, todavia, muitas dessas empresas que hoje compõem a máquina estatal, elas não foram criadas, não nasceram como empresas estatais, mas sim como empresas privadas. E o governo, na medida em que elas passaram por uma crise, que estavam à beira da falência, absorveu tais empresas. Ora, isto gera um problema muito sério, porque o governo acaba se agigantando demais. Então ele deixa de lado aquelas suas prioridades e passa então a ter uma máquina que fica muito grande, fica enferrujada, fica de difícil condução. Muito bem, o que o Partido Liberal, o que o nosso candidato, deputado Guilherme Afif Domingos, propõe para isso? Ora, evidentemente é necessário uma conscientização nacional de que o Estado não pode, dentro da realidade brasileira, a curto prazo, deixar de participar da economia. Dizer isto seria uma inverdade, seria uma coisa inverossímil a curto prazo, porque alguém que responde por 70% da economia brasileira não pode hoje para amanhã começar a se retirar bruscamente. Isso terá que ser feito de forma gradual, tá certo? Nós temos hoje que o Estado brasileiro, sobretudo no próximo governo, deve ser o elemento indutor do desenvolvimento econômico. Indutor.